Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Minas Gerais é o estado com maior produção de café do Brasil, responsável por mais de 50% da produção nacional e 17% da produção mundial. Destaque também para a nossa região. O município de Patrocínio é o líder no ranking de produtores do grão, com quase 3% do total nacional, de acordo com o IBGE. E não para por aí. O café da região do Cerrado Mineiro está presente em todos os continentes. São mais de 30 países e mais de 70 compradores de cafés especiais com o selo de origem e qualidade do Cerrado em todo o mundo. Para falar sobre a importância do café do Cerrado, produzido aqui nesse cenário do agronegócio mundial, o nosso convidado de hoje é o superintendente da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, senhor Juliano Tarabal, um dos especialistas em café mais respeitados no Brasil e no exterior, quando o assunto é café de alta qualidade. Juliano, obrigado pela sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Magnete, eu que agradeço pelo convite, vai ser um prazer bater esse papo com você e com o seu público aí que está em casa nos assistindo, né? Para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber de você em poucas palavras, eu sei que é muito complexo, mas qual que é a diferença do café do Cerrado dos demais cafés produzidos no Brasil? É uma ótima pergunta para a gente poder começar, porque, de fato, o Brasil, como o maior produtor de café no mundo, muitas das vezes o consumidor que está ali assistindo acha que o café é tudo igual, né, Bagnete? Quando, na verdade, não é, né? A gente tem, no Brasil, hoje, para você ter ideia, o Cerrado Mineiro é a primeira região com denominação de origem do nosso país, e nós temos mais outras 12 regiões que têm um registro também de indicação geográfica, que é concedido pelo INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o registro dessa identidade da marca e do nome do território, região do Cerrado Mineiro. Então, quando a gente pega o café produzido no Cerrado Mineiro, ele tem características distintas do café produzido, por exemplo, na Alta Mogiana, que pega ali um recorte de São Paulo, ou da Mantiqueira de Minas, que é bem lá no sul de Minas, né? Ou do Norte Pioneiro do Paraná, que é uma outra região demarcada, ou do Caparaó, que é uma região de montanha, ou lá do Robusto Amazônico, que está lá nas matas de Rondônia, e já é um café canéfero. Então, esses territórios, essas regiões, a gente chama de terroir. O terroir é uma expressão francesa, né, que ela significa um determinado território que produz um determinado produto com características específicas desse território. E a gente ouve muito essa expressão no cultivo das uvas, né, na produção do vinho. A gente importou isso do vinho, mas hoje ela é utilizada para os mais diferentes produtos, como azeite, queijo e café. Então, o terroir, cada uma dessas regiões, né, vamos falar aqui, Cerrado Mineiro e Mantiqueira, tem características totalmente distintas, né? Então, o Cerrado Mineiro, ele tem um clima com estações climáticas melhor definidas, a altitude que varia aí de 800 a 1.300 metros, um índice de chuva, né, que a gente chama a pluviometria, a chuva, de mais ou menos 1.400, 1.600 milímetros, tem um solo que a gente chama de latossolo, então tem toda uma condição climática, né, uma média de 22 graus Celsius de temperatura anual, que é diferente da Mantiqueira. Então, essas características climáticas, né, que a gente chama edafoclimáticas, do terroir, é o que difere a qualidade de um café desse território Cerrado Mineiro para outros territórios brasileiros e também de outros países, né? Enquanto você descreve, a gente está inclusive mostrando imagens que ilustram bem, né, isso que você está falando, são imagens belíssimas, né? Agora, quem está nos assistindo pode estar consumindo um cafezinho, né, e assistindo ao Band Entrevista. Como é que é a bebida em si? Como é que é a bebida na boca? Ela tem características diferentes, o café do Cerrado? Como é que o consumidor final ele percebe essas nuances do café do Cerrado? Sim, então essas características de terroir, do terroir, do território, do clima, do solo, da planta, vão gerar uma bebida com características e nuances únicas, né? Então o café do Cerrado ele tem um aroma aí que varia de caramelo a nozes, um sabor doce, achocolatado, caramelado, né? Então é um café muito doce, muito fácil de beber. Ele tem um corpo, né, que a gente chama do corpo da bebida, aquilo que você sente na sua língua, no paladar. Ele tem um corpo robusto, denso, né?
e um retrogosto que é longo. O retrogosto é aquele gostinho que fica depois que você toma, né? Aquele gostinho saboroso que fica... Aquela memória saborosa. A memória sensorial, a memória... Exatamente. Então, isso é um pouco das características macro, né? Do café do Cerrado, um café muito doce, chocolatado. O caramelo, que é um café que agrada, né, consumidores do mundo inteiro. Um café que tem uma simplicidade na sua pronúncia, né, dos sabores, mas também que tem outras complexidades. Então, a gente, dentro desse terroir, né, do Cerrado Mineiro, essas são as características macro, né, as principais, mas a gente também tem cafés mais florais, né, que geralmente estão em altitudes um pouco maiores. Sim. A gente tem cafés frutados, né, que lembram fruta vermelha ou fruta amarela. Tem cafés que lembram a rapadura, melaço. Então, existe uma roda de sabores, né, que a gente chama. Tem uma associação, que é a Associação Americana de Café Especial, que desenvolveu uma roda de sabores. E nós temos aqui a roda de sabores do Cerrado, onde a cada safra a gente prova os melhores cafés produzidos na região, identifica as nuances, as principais nuances desses cafés e gera uma roda, né, para o consumidor poder brincar e entender um pouco esses sabores que estão por trás da xícara, né? Agora, se me corrija se eu tiver errado, né? Mas café, por favor, sem açúcar, né? Não pode pôr o açúcar, senão você não vai sentir essas nuances todas, hein, Juliano? Eu gosto de falar que é a gosto do freguês, mas... Só pra gente descontrair. Mas sem dúvida nenhuma, Ricardo, para um café especial desse nível que nós estamos comentando, se você adiciona o açúcar, essas nuances que eu acabei de comentar, você vai mascarar, você vai contaminar essas nuances. Então, de fato, para o café especial a gente não recomenda a adição de açúcar, que é inclusive até mais saudável, né? Mais saudável também. Juliano, agora a gente está falando dessa pujança toda do café do Cerrado, né? Presente em todos os continentes, mais de 30 países. Agora, isso não começou do dia para a noite. Isso tem uma história que começou lá na década de 70. Como é que foi se formando, então, o café do Cerrado para chegar hoje nesse status, nesse respeito que ele tem no mercado, no agro mundial? Exato. Essa história, então, ela são 50 anos, né, de cafeicultura do Cerrado, portanto, iniciou em 72. Foi um movimento muito formado por cafeicultores que vieram do Paraná, né, o norte pioneiro do Paraná, principalmente fugindo da geada que atingiu ali aquele território naquele momento, e de alguns cafeicultores paulistas que vieram para cá, se somaram aos agricultores, aos produtores que já existiam aqui, vendo o Cerrado Mineiro como uma nova fronteira agrícola que naquele momento, Ricardo, não tinha ainda uma condição agronômica totalmente preparada para o cultivo do café, né? A gente tem aqui um tipo de solo que é um solo quimicamente um pouco mais pobre, que precisa de alguns nutrientes, e naquele momento a tecnologia que fez o diferencial para viabilizar a cafeicultura foi uma técnica que nós chamamos de calagem, que ela é para corrigir a acidez do solo, né? O que é a acidez do solo, né? Para o público consumidor geral entender. Essa acidez, ela impede o maior crescimento das raízes, né? Então, se você não controla essa acidez do solo, você não tem um desenvolvimento pleno da planta. Então, como existiu essa técnica da calagem, que foi desenvolvida naquela época, isso então corrigiu a acidez do solo e permitiu que tivesse todo esse desenvolvimento da agricultura de Cerrado como um todo, né? Não foi só a cafeicultura que foi viabilizada. Ao longo desse tempo, então, os cafeicultores da nossa região, com um perfil muito empreendedor, inovador, tecnológico, que a gente chama do café produzido com atitude, né? Eles começaram a formar associações. Essas associações foram se multiplicando em toda a região. A primeira nasceu aqui em Araguari, a ACA, né? Associação dos Cafeicultores de Araguari, pela liderança Reinaldo Caetano, que hoje é um médico muito conceituado ali. Patrocínio a segunda associação. E aí nasceu Monte Carmelo, Carmo Paranaíba, São Gotardo. E aí em 92, as associações que já existiam formaram o CACER, que hoje é a Federação dos Cafeicultores do Cerrado. Naquela época era CACER, que era Conselho de Associações de Cafeicultores do Cerrado. Em 2009, o nome foi modificado, reposicionado para a Federação dos Cafeicultores.
E continuando a história dessas associações, vieram cooperativas, né? As cooperativas elas vieram para poder trabalhar armazenamento, comercialização, prestação de serviço, exportação, todas as exigências que a cafeicultura, que o cafeicultor demanda, né? No aspecto comercial principalmente. Em 93 foi criada a marca Café do Cerrado, que não é essa que eu estou estampando aqui, é uma marca que iniciou esse processo, né? Essa marca aqui, a região do Cerrado Mineiro, foi reposicionada em 2011, mas aquela marca que nasceu esse movimento Café do Cerrado, né, criado lá pelo nosso primeiro presidente, o Aguinaldo José de Lima, foi a marca que deu o boom de notoriedade, de fama. Você está falando da marca, só te interrompendo, mas talvez uma memória afetiva que a gente tem quando fala Café do Cerrado, a gente lembra da saca do café, ela estampado ali em cima, né? Eu acho que aquilo lá é bem característico, essa marca que você cita, não é? Exatamente. Essa marca que foi criada, ela começou a ser estampada na sacaria para que esse território começasse a ser promovido. Em vez de colocar a marca Cafés do Brasil, colocando a marca da região para que gerasse um efeito de marketing, de reconhecimento maior. Então, tudo isso, Ricardo, esse movimento foi crescendo e aí veio a necessidade de proteger essa marca, essa identidade, esse território. Por isso, em 96, né, começou a ser buscada a indicação geográfica, que foi conquistada a primeira modalidade de indicação de procedência em 2005. Sim. E depois a denominação de origem em 2013. Né? Então, a Federação dos Cafeicultores do Cerrado, que é a entidade que, ao longo dessa história, né, ela faz essa representação, controle e promoção da marca, junto ali às suas cooperativas, né, que hoje são 7 cooperativas e 6 associações e uma fundação que trabalha a parte de pesquisa e desenvolvimento. Sim. E sustentabilidade. Todas essas organizações trabalham em harmonia dentro desse sistema para desenvolver esse território que hoje são 55 municípios, né? Isso que ele pergunta, nessa demarcação de território que compreende a região do Café do Cerrado, são 55 municípios? Exatamente. Quantos cafeicultores? São cerca de 4.500 cafeicultores nessa área demarcada, né? A gente está aqui em Uberlândia. Uberlândia, inclusive, faz parte, né, do território, né? Aqui em Uberlândia tem uma área pouco expressiva em café, mas é um polo econômico importantíssimo. Aí tem Patrocínio, que é o maior município todo do país, né? Com cerca de seus 55 mil hectares. Do lado que você tem Araguari, né? Que tem lá uma cooperativa importante também, que é a Cocacé Araguari. Aí você tem o polo ali Monte Carmelo, que tem a Monte Ser, né? Que é uma cooperativa muito voltada para a sustentabilidade, né? Recentemente ela teve a acreditação de a primeira cooperativa crédito de carbono, né? Com carbono neutro, né? no Brasil, junto às suas propriedades. Tem um projeto socioambiental muito interessante, que é o Viveiro de Atitude. Então essa história, Ricardo, é uma história de sucesso, né? Assim, é uma história, se você pegar 5 décadas, não é tanto tempo assim, para o tamanho do desenvolvimento que os cafeicultores já conseguiram empreender, né, em todo esse tempo. E eu dou crédito muito a isso, realmente, a esse sistema cooperativista, né? De fato, a união de forças, né? Essa intercooperação que os cafeicultores da região, suas lideranças, sempre tiveram, é um dos grandes diferenciais que tornam essa região tão importante como ela é hoje. Perfeito. A gente está falando um pouquinho, então, da representatividade do Café do Cerrado, um pouco da história. Juliano, eu vou fazer um breve intervalo aqui no nosso Band Entrevista. Na volta, vamos falar de produção e mercado. Hoje, o Band Entrevista recebendo, então, o superintendente da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, o senhor Juliano Tarabal. Depois do intervalo, então, eu aguardo você. Chegou o Colab Cidadão, a melhor forma de falar com a Prefeitura de Araxá e solicitar os serviços que vão melhorar o nosso município. Quer ver? O caminhão do lixo não passou? Dá um Colab aí. A lâmpada do poste da sua rua queimou? Dá um Colab aí. Viu algum lugar que precisa de capina? É só dar um Colab aí.
solicitação de redutor de velocidade, infestação de animais perigosos, ponto de assalto ou roubo, dá um Colab aí. São mais de 80 serviços, tudo na sua mão. Olha que legal, você ainda avalia os serviços públicos e dá sugestões para o seu bairro. Baixe agora o Colab Cidadão e ajude a melhorar a nossa cidade. É Araxá, cada dia melhor com a sua participação. ANVAP, Associação de Municípios que fortalece toda a região. Mais de 40 anos de história. Um evento festivo marcou a posse da diretoria 2023 da ANVAP. A Associação de Municípios soma mais de 40 anos de história. É referência em governança e gestão pública para 24 cidades e tem o prefeito de Indianópolis como presidente em 2023. São muitos desafios e a gente quer lutar para trazer benefícios e melhorias para todas as nossas cidades que compõem a ANVAP. A atual gestão busca o retorno da Copa ANVAP, um dos maiores torneios de futebol amador do interior mineiro. A gente sente que é um momento, uma oportunidade de trazer união, entretenimento, entre os esportistas, entre as cidades. No evento foi entregue a medalha da Ordem Regional do Mérito Associativista a 3 personalidades que primam pela causa municipalista. ANVAP, Associação de Municípios que fortalece toda a região. Mais de 40 anos de história. Um lugar especial para morar. Residenziale Pastore. São mais de 65 metros quadrados com suíte, varanda e elevador. Aqui você escolhe a planta que tem a ver com a sua vida. O empreendimento está localizado na parte mais nobre do Tibere, Residenziale Pastore. Apaixone-se por uma nova linha de apartamentos. Conquiste o seu. Vamos botar tudo em pratos limpos. Em Minas Gerais, a cada 2 dias, uma mulher morre vítima de violência doméstica. Em 50% dos casos, as mortes foram causadas por facas, tesouras ou canivetes. Então, corta essa de que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tem que discar 181 e denunciar sim. Porque lugar de homem que agride mulher é aqui. Peça kit festa na Essencial Pães. Com torta de 1,5 kg, refrigerante, salgadinho, docinhos e até vela. Tudo isso por apenas R$ 149,90. Serve até 10 pessoas. Kit festa na Essencial Pães. 3 lojas em Uberlândia. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o senhor Juliano Tarabal, superintendente da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, um dos especialistas em café mais respeitados no Brasil e no mundo. Falávamos um pouquinho da história, do café do Cerrado, Juliano. Agora eu gostaria de saber de você da produção. São 55 municípios, 4.500 produtores produzindo esse café de qualidade. Quanto que isso representa em termos de produção? A gente sabe, talvez é de domínio comum, que o café tem a bienalidade, né? Um ano ele produz mais, um ano ele produz menos. Exato. Ricardo, a produção do Cerrado Mineiro hoje representa em torno de 12% do Brasil e 24% de Minas Gerais. Né? Então, é um território bastante expressivo, né, para a cafeicultura mineira e nacional. Nós temos uma média aí que varia em torno de 6 milhões de sacas por ano. Nos últimos 2 anos, principalmente, a gente sofreu bastante com as questões das mudanças climáticas, né, assim, esses fenômenos climáticos que 3 deles, eu diria, 2 foram muito expressivos, que foi a geada que nós tivemos, né, em 2021, foi uma geada muito expressiva, que pegou cerca de 70 mil hectares de café na região, em diferentes níveis, né, em diferentes faixas de impacto. A seca que nós tivemos também nos últimos 2 anos trouxe uma quebra muito grande. O ano passado a gente está falando em torno de 40% de quebra em relação ao esperado, né? A gente deve fechar a produção de 2022 na casa aí dos 4,5 milhões de saca para o Cerrado Mineiro, frente a um potencial que, se não tivessem ocorrido esses episódios de geada, de granizo, de seca, poderia chegar a 8 milhões de sacas, né? Então, hoje, de fato, o grande desafio que nós temos na produção é conter esses efeitos climáticos negativos que a gente tem sofrendo na produção. E aí a gente busca tecnologias, né? A gente tem a irrigação, né, que hoje
é uma tecnologia que busca utilizar cada vez menos água, né? A irrigação por gotejamento. O Cerrado Mineiro tem em torno aí de 100 mil hectares irrigadas, né, por gotejamento. A gente busca tecnologias mais modernas, que hoje está se chamando de agricultura regenerativa ou conservativa. É uma tendência, novas técnicas, né, de conservação do solo para diminuir um pouco o microclima, né, a temperatura dentro do microclima da propriedade, utilizar mais produtos de origem biológica, né, em detrimento de muitos químicos, né. Você ter essa junção dos dois, né, dos agrotóxicos, né, com os biológicos, né, então fazer esse mix de utilização. Que vai resultar no produto final, né, essa preocupação toda, essa responsabilidade, esse cultivo responsável. Que é um cultivo responsável, exatamente. Essa é a palavra, né, a gente tentar ter um cultivo mais responsável, com práticas mais socioambientais, né, para que a gente possa combater esses efeitos climáticos que têm sido muito nocivos aí nos últimos 2 anos, as 2 safras principalmente. Então isso é um pouco da característica, né, de produção, né, da região do Cerrado Mineiro. Agora a gente sabe, né, da lei da oferta e da procura, né, apesar desses contratempos, se é que a gente pode chamar assim, enfrentado aí pelo café do Cerrado, a comercialização, a venda aumentando ano após ano, quer dizer, a demanda ela só cresce. Sim, a gente tem tido, dados de 2015 para cá, os cafés com selo de origem, né, da região do Cerrado Mineiro, entrando um pouco nesse aspecto da comercialização, né, Ricardo? Então a gente tem essa produção de aproximadamente 6 milhões de sacas. De acordo com cada safra, isso vai variar de 40% a 60% de produção de café especial. E o foco da Federação dos Cafeicultores do Cerrado está na promoção dos cafés com selo de origem e qualidade da região, que são cafés provenientes de propriedades credenciadas à Federação, que tem que respeitar todo um código de conduta, uma norma, né, da denominação de origem, para que eles possam fazer parte da Federação, estarem credenciados e a sua produção receber o selo de origem e qualidade. Dentro desse conjunto de normas, né, o principal, ele tem que estar dentro da área demarcada, ele tem que respeitar a legislação brasileira social, ambiental e trabalhista, assinando um termo de compromisso com esse acordo. Os cafés têm que estar armazenados em armazéns credenciados à Federação, para que a gente tenha uma garantia dessa rastreabilidade. A pontuação desse café, existe uma escala de 0 a 100 pontos para poder avaliar a qualidade, que é da Associação de Cafés Especiais, onde de 0 a 100, 80 pontos acima é considerado especial. Então nós apenas certificamos com selo de origem cafés com 80 pontos acima. Então os cafés que passam por todo esse procedimento, passam por essa análise. Padrão de qualidade do café do Cerrado. Atendem esse padrão de qualidade do café do Cerrado, recebem então o certificado de origem, o laudo de qualidade e o selo de origem que atesta essa origem e qualidade. Nesse selo tem um QR Code, que hoje é de conhecimento público, né, que substituiu o código de barra, onde escaneando, né, lendo esse QR Code, eu tenho acesso à história do produtor, a característica de qualidade do lote, a geolocalização, o número de sacas, todas as informações de rastreabilidade. Então, para essa produção, né, a Federação promove então esse selo, né, que, como você colocou hoje, ele já se encontra em mais de 30 países, em todos os continentes. E o ano passado nós atingimos a marca de 1 milhão de sacas comercializadas com esse selo, no âmbito aí de 10 anos. Então é um recorde para o Brasil, né? Nenhuma outra região tem essa marca, né? Nem perto dessa marca. Então é um café que vai, Ricardo, com uma identidade regional, né? Então para onde ele é exportado, para onde ele é comercializado, ele está ali com a marca da região, com o nome do produtor, a história do produtor,
Então, tudo isso vai muito de encontro com a demanda desse novo consumidor. Com certeza. Que ele não compra só a bebida sensorial, né? Ele compra a história por trás. A experiência de consumo, junto, né? A garantia, né, de que esse produto cumpriu ali toda uma legislação, portanto, a segurança alimentar que hoje tanto se fala. Então, tem toda uma proposta de valor muito grande embutida nesse selo de origem, né? Somado às práticas socioambientais que a região, como eu falei para você, o carbono neutro, né, o café, sim, já tem essa comprovação, os projetos socioambientais que a gente tem como Consórcio Cerrado das Águas, que trabalha ali o cuidado com as bacias hidrográficas da região, então tudo isso está envolvido nesse selo que atingiu esse número aí que eu comentei com você. Agora me surgem duas dúvidas aqui, Juliano, quando a gente fala especificamente então do café do Cerrado. É todo o café produzido nesses 55 municípios, esses 4.500 produtores, todos eles são cafés premium, são cafés de alta qualidade ou não? Se produz também o café tradicional. E mais, de toda essa produção, eu vou fazer duas perguntas embutidas aqui. E mais, de toda essa produção do café premium, se é que a gente pode dizer assim, se tem essa denominação, quanto dessa produção ela é exportada, quanto é consumido no mercado interno? Perfeito, muito bom. Existe o café commodity e o café especial, né? O café especial, vamos chamar todo esse que atinge 80 pontos numa escala de 0 a 100, pelo menos. Abaixo disso, eu tenho um café commodity, que é uma qualidade um pouco inferior. Não vou falar que é um café ruim, tá, Ricardo? Sim. Porque essa palavra que você usou, premium, né, é uma denominação que o consumidor entende como um produto mais sofisticado, de mais qualidade, de um valor agregado maior. Então, de 80 pontos acima, ou seja, especial, premium, a região produz entre 40% e 60% de todo o montante produzido, variando com a safra, porque você pode ter episódios climáticos, chuva, etc., que vão interferir diretamente na qualidade de bebida, né? Mas numa condição ótima, a gente pode chegar até 60%, e o restante, né, os demais 40%, é um produto commodity, que tem uma qualidade um pouco inferior, e também tem seus destinos de mercado. Afinal de contas, você tem produtos que variam em faixa de preço também, né? Então, quanto mais elevada a qualidade, maior vai ser a agregação de valor desse produto. Continuando assim, a pergunta que você fez, eu acho que o mercado brasileiro hoje, né, a gente exporta 70% do montante total, 70% aproximadamente é exportado, tá? Então 30% fica no mercado interno. Para cafés com selo de origem, nós exportamos cerca de 90% e 10% fica no Brasil. Mas esses 10 são crescentes. Entendo. O mercado interno, o mercado brasileiro, está bastante aquecido, principalmente depois da pandemia. A gente tem notado surgir em cafeterias, microtorrefações, não só nos grandes centros, como também no interior. Então isso é muito importante, né, porque o Brasil já é o maior mercado consumidor no mundo em volume, né, em torno de 22 milhões de sacas. Agora o nosso desafio é qualificar esse consumo do mercado interno. Existem estimativas, né, dados que em torno de 1 milhão de sacas consumidas no Brasil já são de especial, ou seja, dentro desses 22 milhões, 1 milhão é de especiais. A gente tem notado que esse volume é crescente, ele varia em torno de 15% a 20% de crescimento anual, porque o consumidor também tem tido mais consciência, né? Hoje o café não é só mais aquele hábito automático, né, de você acordar ou depois do almoço, ou enfim. Ele também é uma bebida hoje de experiência, né, para você ter um ritual, né, de frequentar uma cafeteria ou mesmo na sua casa, você comprar aqueles métodos de preparo, tudo, e fazer um café moído na hora, receber um amigo e apresentar para ele um café que tem uma história. Juliano, costumo falar que o nosso assunto está longe de se esgotar, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço e ótimos cafés para você sempre.
Se for do Cerrado Mineiro, melhor ainda. Melhor né, ainda, tá certo. Juliano Tarabal, superintendente da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, um dos maiores especialistas em café do Brasil e do mundo. O Band Entrevista de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Nos encontramos no próximo programa.